as pessoas vão votar em candidatos que ofereçam uma solução para a segurança pública. Isso é uma coisa que a esquerda tem que aprender. Mesmo que a direita ofereça uma solução falsa, as pessoas sofrem com esse problema. As pessoas são assaltadas, elas veem pessoas, familiares sofrendo ameaças e, enfim, passando por violência, então elas vão sim buscar isso. A gente tem que entender a realidade dessas pessoas. Olá, meu nome é Marcos Farias, seja bem-vindo a mais um episódio do Não Sei Filosofia. Considere se inscrever no nosso canal no YouTube, seguir a gente no Spotify ou na sua rede de podcast favorita, deixe um like, comente o que você achou do tema de segurança pública que a gente vai falar hoje e considere também apoiar o canal, o QR Code vai estar na tela, o link na descrição. Bom, hoje a gente vai fazer aqui um react a um trecho de um podcast chamado Os Três Elementos, que é um podcast que eu recomendo bastante, está disponível no YouTube e também no Spotify, onde o Ian Neves foi um entrevistado, né? Ian Neves é comunista, ele faz ali os vídeos relacionados à esquerda, enfim, contando um pouco sobre Marx e tudo isso mais, e teve um ponto ali que eles estavam discutindo, principalmente ele junto com o Pirula e também o Emílio Garcia, sobre segurança pública, e eu achei interessante. Eu não trouxe o corte inteiro, porque só o corte tem 24 minutos, né? A gente vai ver alguns trechos. Eu recomendo que você vá no canal ou dos Três Elementos para acompanhar a live completa, ou do corte ali do canal do Ian Neves. Eu vou deixar na descrição os dois links, mas a gente vai ver alguns trechos aqui que eu acho que é interessante a gente avaliar e tentar ter um aprendizado a partir disso, né? Vamos começar. E claro, nós da esquerda debatemos segurança pública, só que a gente debate em termos que não são tão acessíveis para as pessoas que estão sofrendo isso na pele, que estão sofrendo assalto na rua e que acham que se botar mais polícia na rua dela, ele não vai mais sofrer assalto. Isso é muito visível, mas... Sim, esse é um ponto importante. As pessoas têm uma imagem da esquerda que ela gosta de bandido. Você já deve ter ouvido isso. Quer cuidar de bandido, leva para casa, que na realidade a esquerda acredita que o bandido só existe porque a sociedade está corrupta, enfim, e que ele seria um inocente. Enfim, isso aí é uma falácia da gente tentar explicar que, na verdade, a esquerda ela defende uma coisa muito mais ampla, no sentido de longo prazo, de estrutura de sociedade. Mas, enfim, antes de entrar nisso, vamos continuar aqui. Isso não dá resultados concretos a longo prazo. Mas, Ian, será que a única solução a curto prazo, assim, que não é uma solução, mas é só policiamento? Porque, não é solução. Não, exatamente, não, eu sei, mas tipo assim... É que aparenta ser. Mas o que eu tô falando assim, eu entendo isso. Na verdade, pra mim, essa é a discussão curto prazo versus longo prazo, né? Aqui o ponto do policiamento, né, que aparenta ser a solução. Esse eu diria que é o senso comum desse assunto, né? As pessoas acreditam sim que quanto mais policiais, menor a violência. Sendo que, na verdade, se você for ver a taxa de criminalidade da maioria dos países, os países que têm menos violência, eles também não têm nem polícia militar. Muitas vezes a polícia não é nem armada. Então, essa correlação de ter mais polícia e ser menos violento não existe, mas é o senso comum, e é contra isso que a gente tem que entender o que acontece para poder ver se é possível melhorar, né? Mas vamos dar mais uma continuada aqui. A direita só pensa em depois que o crime já aconteceu, que compreender o cara, como dar choque no saco dele. Química. Foda-se, velho. Eu quero é que a pessoa não seja estuprada. Tipo, o pessoal fala assim, é óbvio que eu quero que, sei lá, se minha mãe é assaltada e alguém dá um tiro nela, eu quero que aquele criminoso seja punido. Mas eu também prefiro que a minha mãe esteja viva. Então, tipo, eu quero que aconteça algo antes dele ser. Então, beleza, pra mim essa é a grande diferença. Agora, eu entendo que é ingrato, né, a esquerda realmente é uma situação meio complicada disso daí, porque a gente sabe que o problema da violência, ele é uma coisa a longo prazo, não é nem a médio prazo, é a longo prazo. Dá pra você ir fazendo paixões também, dá pra fazer isso paliativo. É porque é foda, você ser assaltado, horrível, alguém meter arma na tua cabeça, você se... Aqui é uma outra questão importante e é talvez um dos principais exemplos de por que a gente tem ali a bancada da bala, a bancada que defende aí essa questão das armas vencendo sempre, né, os policiais, enfim. As pessoas, elas estão com medo e elas vão votar em quem oferece algum tipo de solução. Então a gente tem que entender esse ponto, porque se a gente acreditar apenas na solução a longo prazo como a única e que isso vai, enfim, em algum momento acontecer, a gente acaba perdendo o curto prazo. A realidade se impõe. Quando o Bolsonaro foi eleito, quando a bancada da bala foi eleita, eles foram eleitos por causa desse sentimento. As pessoas não são, vamos dizer assim, bolsonaristas por natureza. Na realidade, elas enxergaram ali uma alternativa, que é essa questão aí de a pessoa estar sofrendo e ela precisa de uma solução. E a gente precisa entender isso
Porque por mais que talvez a solução não seja a curto prazo, se a gente continuar tendo bancada da bala, onde que a gente vai parar? Né? É uma reflexão. Mas vamos continuar aqui, porque a análise é interessante. Às vezes ser baleado pelo bandido é uma coisa realmente abominável. Você, fruto do seu trabalho, do seu dinheirinho que você juntou, comprou aquele celular, perdeu do dia pra noite, né? Isso é uma coisa que realmente deixa as pessoas com muita raiva. E com medo, né? E aquela coisa de não sei se meu filho vai voltar pra casa, não sei se não sei o quê. Então, eu entenderia que teria que ser apresentada uma solução efetiva a curto prazo. Que eu não sei, não sou eu que vou dizer qual é. Eu não sei. Mas a questão é isso que o Ian falou, cara. Não existe. É assim, ó. A gente já fez a tentativa. Acho que isso é o mais importante das pessoas que estão assistindo entender. Tem um negócio que foi feito no Rio de Janeiro, que você pegava e colocava a polícia dentro da favela, armado até os dentes, construía o PP, colocava lá para ter uma solução a curto prazo. Então o problema, e aí não é o Emílio falando, o problema é, o favelado é violento, porque é isso que o PP dizia, eu vou colocar a polícia, eu vou colocar o exército dentro da favela. Não, o crime organizado não é bonzinho. Não. A galera tá falando assim, a gente tá falando em solução para problema. Então, eu não tô discutindo se o bandido A, o bandido B. Vamos ver se o que foi feito é efetivo. E não é. Não. E aí o resultado... Não, eles tomaram o lugar dos bandidos e ficaram pior. Aqui é um ponto importante, né? A gente teve o exemplo aí do Rio de Janeiro, provando que ter mais polícia não resolve o problema. Aquilo que a gente falou agora há pouco, né? Então, assim, basta a gente recordar a história recente do Rio de Janeiro, aí na questão das UPPs e depois na questão do exército nas favelas, né? Então a gente teve ali aquela cena histórica da polícia entrando, do exército entrando e uma série de traficantes ali fugindo, enfim, naquele primeiro momento as pessoas pensaram, nossa, vai ser uma solução definitiva agora a questão do Rio de Janeiro. Só que se você olha num aspecto a longo prazo, o que aconteceu? A violência diminuiu? Não, ela aumentou em alguns casos. Por quê? A polícia acabou tomando conta do que era antes ali a violência apenas do tráfico, passou a ser uma violência também das milícias. Então foram criados ali um estado paralelo, onde as milícias passaram a tomar conta e dividir o poder ali com o tráfico, e a população passou a ser oprimida pela polícia, né? Antes ela era oprimida apenas pelo traficante, agora ela passa a ser oprimida pelos dois. O policial que cobra ali um dinheiro para, entre aspas, fornecer serviço, e em alguns casos serviços, a gente tem vários relatos disso, que são impostos. Então, por exemplo, a pessoa quer, sei lá, uma TV por assinatura, quer um serviço de energia, de gás, enfim, ela tem que pagar uma taxa, e se ela não quiser pagar a taxa, veja bem, é bom que você pague essa taxa, senão você vai sofrer as consequências. Então o resultado foi, as milícias ganharam força, o poder do tráfico continua existindo, e agora o povo sofre, ele está no meio dos dois lados. Então essa questão de colocar mais polícia não é a solução. Mas e se for bem administrado? Por quem? Ali foi administrado pelo governo, em algum momento o governo estadual e depois no governo federal, o município também. Adianta colocar mais gente? A gente pode lembrar daquele caso lá do carro alvejado pelo exército, de um trabalhador. Os soldados, sem nenhum tipo de preparo psicológico para lidar com a situação, deram a lição para eles de ter a arma na mão, apenas isso, e eles utilizaram o recurso que eles tinham. É a solução? O exército? A polícia? Os militares? A milícia? Enfim, fica aqui o questionamento. Na minha visão não faz sentido. Mas vamos continuar aqui na discussão. E o resultado a curto prazo é um aumento da violência. Mas é por isso que eu tô falando, Emílio. Não é isso que eu tô querendo dizer. Eu tô falando assim, esta não é uma boa solução, ponto. Muito pelo contrário, ela piora o problema. Mas algo deveria ser feito. Tem algo que deveria ser feito. A curto prazo. Não existe solução a curto prazo. Não existe. E aí eu acho que essa é uma questão importante pra te falar. Porque senão é batalha perdida. Sabe por que a PM não acaba? Eu consigo te dizer claramente por que a PM não acaba. Porque qualquer candidato que chegar e falar que a PM tem que acabar, do jeito que a gente tá falando aqui, vai perder voto e não vai ser eleito por isso. Por quê? Porque a população não entende, por uma série de fatores, que a questão que a gente tem é de desigualdade social. Por que a Finlândia é melhor do que aqui? Porque a desigualdade social em relação à violência, tá? Não é porque os finlandeses são mais evoluídos. É porque a desigualdade social lá é escala de vezes menores do que aqui. Então, aqui o ponto da desigualdade social, aquele ponto que eu comentei mais cedo, e eu acho que é muito relevante a gente falar sobre ele, né? A esquerda, ela acredita, então, que não há uma solução a curto prazo, porque o problema teria origem na desigualdade social. E esse é um dos argumentos que muitas pessoas que criticam a esquerda falam, a esquerda fala que o bandido é culpa da sociedade. Não, é uma questão muito simples, de raciocínio lógico. Se você tem uma sociedade que não garante o mínimo de acesso à educação, estrutura familiar,
que não tem oportunidade de emprego, que a pessoa sofre violência doméstica, que ela passa fome, que ela tá exposta ali às drogas e, eventualmente, a única oportunidade que ela tem é trabalhar no tráfico, que acontece muito, não? Quantas e quantas histórias a gente não escuta de adolescentes que são aliciados ali para poder trabalhar no tráfico, sem que tenha uma estrutura, por exemplo, dele poder ir para uma escola boa, poder estudar, poder se desenvolver. A sociedade sim acaba empurrando a pessoa para a criminalidade. Mas por que na Finlândia não tem? Porque as pessoas lá são melhores? Elas têm uma índole melhor, um caráter melhor? Não, isso não existe. É uma questão de formação, né? Aqui capaz do Emílio falar um pouco sobre isso ainda. Mas um ponto que eu queria comentar aqui, que eu já tive essa experiência na minha família, inclusive, se você já conheceu alguém nessa condição, você vai entender. Então eu tive lá um parente, né, na verdade foram 2, né, que chegou até o nível de ser preso por posse de drogas, né, e uma dessas pessoas, inclusive, chegou a assaltar a casa de um outro parente meu para poder roubar ali, sei lá, um micro-ondas, o que tinha para vender para poder usar droga. Se você olha o histórico dessa família, essa família, e que eu estava muito próximo, inclusive, ela não teve acesso à educação de qualidade, o pai bebia muito, batia nos filhos, tanto o pai quanto a mãe não tinham estudado adequadamente, muito cedo abandonou a escola, não tinha oportunidade de emprego, e aí o que é relevante aqui, né? Essa acaba sendo não a exceção, mas a regra. Eu estudei em escolas muito boas no início da minha infância, e quando eu estava mais me formando no ensino médio, eu tive acesso a escolas que não eram tão boas, porque eu tive que trabalhar e tive que mudar para uma escola que era inclusive no meu bairro, mas não era muito boa. E você via ali numa realidade de uma sala de aula com 35, 40 alunos, só 2 ali estavam planejando fazer uma faculdade, mesmo com acesso de ProUni, esse tipo de coisa. Eu e mais uma menina, e só eu acabei fazendo faculdade da sala. A maioria ali já não tinha muita esperança de trabalhar, ou já trabalhava no emprego ou subemprego, meninas grávidas com 16, 17 anos, enfim, toda uma questão de infraestrutura que acaba empurrando a pessoa para aquela situação. E dando o exemplo que eu dei agora recente da pessoa da minha família, o que aconteceu? Depois de um tempo ele conseguiu se recuperar, ele chegou a ser internado numa instituição, se recuperou, tirou o vício ali das drogas, né, reduziu bastante isso, passou a frequentar a igreja e hoje trabalha. Então veja, aquela pessoa não é má por natureza. A gente não pode falar é bandido porque é bandido, foi preso porque usa droga, é um viciado. Não, ela não teve condições. Eu estou falando de uma experiência que eu passei muito próximo a mim, né? E eu acredito que realmente isso seja a realidade. Então não é que o cara lá da Finlândia, da Islândia, sei lá da onde, é melhor. Não é que a natureza dele é melhor que a daqui. A diferença é que ele teve oportunidade. A pergunta que eu faço é: essa pessoa que sofreu, que chegou até ser presa por tráfico, que eu conheci, será que se ela tivesse uma família estruturada, acesso à escola, trabalho, educação, não passasse fome, será que ela teria ido para o mundo das drogas? Enfim, fica uma reflexão aqui importante, né? Mas vamos continuar. A hora que o cara vai sair para trabalhar, ele sabe, em primeiro lugar, que ele vai ter emprego, que ele sabe que ele vai ter uma casa para morar, que ele sabe que o sistema de saúde funciona, que ele sabe que o filho dele vai ter oportunidades. A hora que você cria esse sistema, a polícia anda desarmada na rua. Por quê? Porque a pressão social é muito menor do que aqui. Qual é a solução a curto prazo? Não tem. E a que a gente tentou só piorou. O ponto que eu comentei aqui sobre a questão dos países com a menor criminalidade no mundo. Se a gente olhar o ranking, se você pode pesquisar você mesmo aí agora, você vai ver lá Islândia, Dinamarca, Áustria, Nova Zelândia, enfim, diversos países que a criminalidade é baixa. Mas você tá pegando um país pequeno, tal, não sei o que. A gente pode pegar a experiência por lugares específicos. Pega lugares que tem criminalidade baixa e comece a comparar, dentro do Brasil mesmo, comece a comparar. É porque tem mais polícia? Mas aí, se você entrar mais no detalhe, você vai ver que é uma questão que envolve economia, envolve a questão socioeconômica, vamos dizer assim, né? Como que a pessoa está na casa dela, se ela está estruturada, o acesso à educação e tudo isso. Quanto maior o acesso à educação, menor a criminalidade, isso é um dado comprovado. Então, assim, mas o deputado prometeu que vai pôr polícia na rua. Tá, mas para quê? Vai resolver? A gente já viu aí a questão do exemplo do Rio de Janeiro e quantos casos de abusos policiais. E eu não estou falando que não deve existir polícia, eu acho que tem que existir, ela só tem que ser reformulada e não pode ser o fim, ela tem que ser uma etapa do processo, vamos dizer assim, né? Vamos continuar.
Então, a grande questão, no final das contas, é essa. A gente tá procurando, e não você, uma solução fácil. Eu vou lá e vou comprar 1 milhão de fuzis, vou dar na mão das pessoas e vai resolver o problema da violência. E isso não Emílio, existe. O que eu tô falando é, você não tem como, digamos assim, ganhar uma eleição ou fazer uma coisa propositiva se você não entregar uma coisa que é um flagelo da população agora, que é resolver a violência. A dona de casa que é assaltada quando tá indo na feira, ela quer uma solução para agora. E ela vai votar no candidato que apresentar uma solução. Ok, a solução de mais policiamento não funciona, por quê? Porque não adianta. Então, algo tem que ser oferecido para essa pessoa, porque senão essa pessoa ela vai continuar votando no candidato que vai dar tiro. Eu entendi o seu ponto, mas o que a gente traz é o seguinte, sabe como você resolve? Você mostra pra pessoa, que é o meu trabalho de toda terça e quinta nos últimos anos e é o trabalho da vida do Ian na Soberana, que a disputa não é essa. E essa é a questão. Você, Pirula, pode não concordar, ou pode não acreditar. Mas ou a gente mostra pra população que a gente tá numa luta de classes. Aqui eu dou uma pausa porque eu acho que tem 2 pontos aqui. Na minha visão, tanto o Emílio quanto o Pirula estão corretos. O Emílio primeiro falando dessa questão da luta de classes, né, que vai ser a última parte aqui que eu já vou colocar um pouco da fala do Ian também. E o Pirula falando da questão do voto, né? O Emílio está certo na questão fundamental, no sentido da raiz do problema, de onde surge, né? Você tem ali então uma série de problemas causados aí pela questão da desigualdade, que vai também permear aí o acúmulo de riqueza e toda a pressão da sociedade para que pessoas pobres continuem pobres e os ricos fiquem mais ricos, né? Uma simplificação aqui de todo o pensamento, mas que leva sim a uma situação aí de desigualdade que agrava, como eu já mostrei para vocês aqui, a questão da violência nas minhas experiências, e também a gente pode ver as experiências práticas aí do Brasil. Agora a questão do Pirula, e aqui eu acho que é um ponto importante que eu concordo com ele, e é o ponto que eu comentei lá na abertura desse episódio, a gente tem que sim apresentar uma solução que não é uma solução definitiva, mas uma solução alternativa. A gente só falar que o futuro a Deus pertence no sentido de a gente só vai conseguir fazer algo lá na frente, porque agora não tem nenhuma solução e acabou, não funciona. Mas realmente não tem nenhuma solução aparente para a segurança pública. A gente já viu aí, você pode pesquisar na internet, inclusive pessoas de esquerda fazendo essa crítica, falando que sim, existem algumas soluções que poderiam ajudar. Mas aí qual que é o meu ponto? Meu ponto não é esse, meu ponto não é achar a solução, e sim como que a gente vai fazer o embate dessa questão da eleição. Se a gente entende que, no meu caso, por exemplo, eu não voto em Bolsonaro e acho que ele não é um bom presidente, mas eu entendo quem vota nele porque está sofrendo, porque tem uma arma apontada na cabeça, porque no final ele tem uma solução que é uma solução errada, é uma solução totalmente errada, mas que é vendável, que a pessoa consegue comprar, né? Que é, eu vou acabar com os bandidos, eu vou pôr tudo na cadeia, vou colocar mais polícia na rua, sei lá o que ele vai fazer. E a gente tem que entender então a motivação dessa pessoa, porque senão a gente está falando de algo que vai se perpetuar e nunca a gente vai conseguir tratar a desigualdade social. Porque apesar da gente estar num modelo de democracia, que acho que o Ian vai falar daqui a pouco, que é uma democracia ilusória, é um modelo que existe hoje, é um modelo possível. A gente não vai ter uma revolução amanhã. Que inclusive se você assistir todo o episódio eles vão acabar falando disso em algum momento. Não vou passar aqui porque esse episódio vai ficar muito longo. Mas assim, a gente tem que pensar então como que a gente faz a mudança aos poucos. Para mim é você tentar fazer uma mudança de uma vez, é o argumento da mudança de uma vez estruturada a longo prazo versus a mudança por formiguinha. As duas coisas têm que acontecer. Você ter pessoas que têm esse tipo de pensamento, por exemplo, eleitas e ajudando a contribuir na Câmara, seja na Câmara Municipal, na Assembleia Estadual ou na Câmara Federal, é extremamente importante. Porque senão vai ganhar lá o deputado que fala que tem que meter bala em todo mundo, só que esse meter bala em todo mundo, o que significa? É uma solução demagoga, ela não existe essa solução. Se existisse, a gente nunca teve tanto policial eleito lá na Câmara dos Deputados. Qual que foi o efeito real? A violência diminuiu? Quais foram as medidas que eles tomaram? A pauta do país hoje é uma PL que quer punir mulheres que foram estupradas. Qual que é a solução? Não existe. Não, mas vamos aumentar a penalidade para quem usa maconha.
nenhum país desenvolvido no mundo tá fazendo isso hoje. Aí a gente tá com uma pauta que é tipo assim, anos 80, pós-ditadura, ou no meio da ditadura, sei lá o quê, né? Uma pauta totalmente reacionária. Enfim, então, na minha visão, os dois aqui têm um ponto de razão, mas o ponto do Pirula talvez seja muito relevante. Se a gente não tiver uma solução, ainda que seja uma solução aos poucos, não precisa a gente prometer que vai resolver a violência do dia para a noite, né? Não vai, mas assim, qual que é a solução que a gente pode trazer, por exemplo, na educação, que é o que eu comentei, garantir que a pessoa fique na escola, dar mais incentivo para as pessoas, para os mais jovens estudarem, e não irem apenas porque estão indo para comer um prato de comida na escola, mas para aprender realmente, garantir o acesso a um primeiro emprego, garantir que a estrutura familiar funcione, né? Que casos de violência familiar sejam punidos, que tenham acompanhamento do Estado em relação a isso, que garanta que a criança está fazendo o seu desenvolvimento, que reeduque as pessoas, não apenas uma política do policial que vai lá bater no maconheiro que está fumando maconha na esquina, mas que ensine as pessoas como que funciona a relação com as drogas, o que aquilo pode acontecer, para que a pessoa tenha uma consciência do que está acontecendo, para que dentro de casa os pais conversem com os filhos. São todas medidas que podem ajudar em segurança pública, né? Mas enfim, eu vou deixar aqui um pouco da conclusão do Ian e eu já volto para fazer os comentários finais. Que o problema é sistêmico, que a gente precisa combater a desigualdade e que no capitalismo, do jeito que ele é produzido e feito, essa disputa sempre vai ser pior pra gente. Então eu posso te dar um exemplo de números, tá? Nos últimos 5 anos, a fortuna dos mais ricos dobrou. E isso aumentou a desigualdade. Ou as pessoas começam a entender que a gente está numa luta de classes e que a gente tem que lutar pelo que é nosso para diminuir a desigualdade, ou a solução sempre vai ser a solução simples. A classe dominante armando e usando a força dela para continuar matando quem é nosso. E eu quero complementar uma coisa aqui. Você tá partindo de um equívoco de leitura, Pirula, que é: não existe solução eleitoral para isso. Então, porque a gente tem uma visão limitada, que é: todas os problemas da sociedade devem ser resolvidos através da política, e o nosso mecanismo político são as eleições burguesas. Gente, tem coisas que não são resolvidas com as eleições burguesas. Tem coisas que são insolúveis dentro do sistema de eleições burguesas. Essa é a duríssima realidade, mas é a realidade. Porque as eleições burguesas são completamente enviesadas e direcionadas para os interesses da burguesia. Não é à toa que a gente chama assim, sabe? Sim. E a burguesia tem muito interesse em manter o sistema desigual. Eu expliquei lá. Esse é um ponto aqui que eu já comentei, né? Que a gente tem ali essa questão essa questão das eleições, né? O argumento do Ian, ele está relacionado à questão das eleições não serem solução para nada, né? Existe até uma frase de Marx que eu não vou saber exatamente aqui o texto literal, mas ele fala basicamente que a cada um período X de anos você tem o direito de escolher quem vai te oprimir pelo próximo período de X de anos, né? Então seria, no nosso caso, a cada 4 anos a gente pode escolher quem vai nos oprimir pelos próximos 4 anos. Então, essa frase é real, sim, essa realidade enfim, dentro do nosso sistema é o que acontece. Então, muito da coisa que a gente vota de acordo com promessas que nunca vão acontecer, a gente sabe disso. Mas eu volto ao ponto do Pirula. Ao mesmo tempo, se a gente simplesmente ficar nessa discussão de longo prazo, a pessoa, a dona de casa, o trabalhador que está sendo assaltado, que está tendo uma arma na cabeça, ele vai votar em quem promete para ele que aquilo não vai acontecer mais. Mas essa promessa é vazia, ela é uma promessa mentirosa. Ok. O que é melhor? Ter uma bancada da bala governando ou ter gente que está preocupado, por exemplo, em reduzir a questão da desigualdade social? Mesmo que isso seja um trabalho de formiguinha, que a gente saiba que com as eleições do jeito que funciona hoje a nossa democracia, vai ser um trabalho, enfim, de muitos e muitos anos e que talvez não surta um resultado como a gente espera. Então, assim, acaba virando um discurso que parece que a gente está virando um derrotado, no sentido de que não tem o que fazer. Deveria ser um discurso de revolução, no sentido de, né, pensando no comunismo, deveria ser um discurso, então, de revolução para ajudar as pessoas enfim, tomar iniciativa, a se inspirarem nisso e buscar realmente a mudança desse sistema. Mas o que eu percebo, e depois você pode assistir o corte inteiro, é que no caso do Pirula, por exemplo, ele saiu um pouco frustrado, porque não tem uma solução. Então, se não tem uma solução, o que eu vou fazer? Vou brigar pela revolução. Qual que é o dia? Que dia que chega a revolução? É mês que vem? Ano que vem? Daqui 10 anos? 100 anos? Quantos anos a gente vai ter?
E aí, enquanto isso, a gente vai sendo governado por pessoas que pensam que simplesmente tem que sair matando todo mundo. E perceba, né? O bandido bom é um bandido morto, mas só quando é um bandido da periferia, um bandido que tá na favela, pobre, que não tem como se defender. E aí eu falo para vocês, desigualdade social. O filho do deputado, o filho do cara que tem grana, enfim, do mega empresário, ele não vai entrar nesse tipo de criminalidade, porque ele tem estrutura. Enfim, como que a gente vai fazer com que as pessoas tenham acesso a isso? Com que as pessoas, com essa desigualdade, não estou falando que todo mundo vai ser milionário, mas que a pessoa tenha o mínimo de acesso à educação. Né? Se você olhar esses países da Europa, principalmente, que tem esse desenvolvimento bom e aí a criminalidade baixa, não é que as pessoas são todas ricas. Elas têm acesso, elas têm condição de fazer consumo, elas têm um lazer, elas têm um trabalho digno. Enfim, não são coisas impossíveis de alcançar. Fica a reflexão, gostaria de saber qual que é a sua opinião sobre esse tema, deixa aí nos comentários, me diga se você gostou, se você concorda ou não com o que eu falei aqui, porque esse é um debate interessante, eu realmente gostaria de ouvir a opinião de vocês. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixa o like se quiser contribuir com o canal, o QR Code está na tela e o link na descrição, tá? Ajude a gente a continuar. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até o próximo.